Fala, meu povo, hoje eu vou revelar para vocês qual é a melhor técnica de estudos para você que deseja sair do Brasil e precisa fazer algum tipo de prova, como TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, SAT, ACT e diversas outras. Eu vou revelar um método que é o melhor da atualidade para ajudar você que precisa fazer essas provas para o seu processo internacional. Antes de tudo, é importante lembrar, se você quer sair do Brasil, você tem três caminhos. Pagar uma agência de intercâmbios, você compra uma vaga, você pode se inscrever no processo internacional direto no site das empresas, dos governos, das universidades que você deseja. E geralmente, caso aprovado, você vai ter uma taxa muito grande para pagar. Quando a gente fala de faculdade, mestrado, doutorado, de 20 a 80 mil dólares por ano, validação de diploma acima de 80 mil reais, vão ter vários custos muito altos nesse processo e tem um terceiro caminho, que é ir para o exterior através de programas gratuitos ou de bolsas de estudos, e todos esses programas vão exigir provas de você, pelo menos uma dessas provas que eu acabei de mencionar. E cada uma delas vai ter uma finalidade. Por exemplo, se você quer tirar a cidadania de um outro país ou até trabalhar em outro país, muitas instituições vão pedir de você o TOEFL ou o IELTS, ou alguma prova do idioma, caso não seja inglês. Caso você queira aplicar para uma graduação no exterior, fazer a faculdade ou tecnólogo, ou você vai fazer o SAT ou o ACT. Se você quer uma bolsa de mestrado para fazer um mestrado, doutorado de graça fora, você vai ter que fazer o GRE ou o GMAT. Sempre no processo internacional vai ter algum tipo de prova para você ser aprovado. E uma nota boa vai fazer os avaliadores olharem para a sua aplicação de uma maneira diferente, ou seja, vão te dar prioridade. Afinal, essas provas servem para ranquear os alunos e, obviamente, os melhores colocados, os melhores ranqueados, vão ser os primeiros a serem analisados nas bolsas de estudos. E só depois vai começar a analisar personalidade, extracurriculares, qual país você veio, se você é pobre, de classe média. Pobre e classe média no Brasil tem preferência para bolsa de estudos fora e diversos outros fatores. Antes de falar do que funciona, vamos falar do que não funciona ou de métodos que não são tão efetivos. Eu estou fazendo esse vídeo para te ajudar, para que você consiga ter mais eficiência nos seus estudos. Tem gente que fica 10 anos na escola de inglês, e já vamos começar com um método ruim, e não consegue falar fluente um outro idioma. Vai para o exterior e não consegue pedir um McDonald's. Por quê? Porque o método é um método ruim, que você gasta muito tempo para aprender muito pouco e ainda fica ali pagando 300, 400 reais por mês. No final você vai gastar mais de 40 mil reais, se você contar ali 300, 400 reais todos os meses durante 10 anos, né? É um método ineficiente. Outros métodos que também são ineficientes, que não funcionam. Escola de idiomas. Você ficar estudando uma vez por semana com professor particular, seja um professor particular de SAT, de ACT, de TOEFL, de IELTS, de GRE, de GMAT. Toda vez que você estudar apenas uma vez por semana vai ser ineficiente. Estudar apenas a teoria, tem gente que faz isso, até compra o livro oficial da prova, mas só fica lendo o livro. Ler não é estudar. Anotar, copiar da lousa não é estudar. Ficar apenas tentando decorar coisa não é estudar. São métodos ineficientes. Esses são os piores da atualidade. Vamos dar um passo acima agora para métodos que são mais ou menos. Até funcionam, mas não são os melhores. Você estudar com algum tipo de aplicativo. Quer estudar inglês? Vamos pegar o aplicativo lá do Duolingo, que é gratuito, e começar a estudar pelo aplicativo. Inclusive, deixo a recomendação para vocês. Ninguém está me pagando nada para divulgar, mas é que é um aplicativo muito bacana. Outra coisa que é mediano. Você pegar algum tipo de aplicativo da prova que você precisa fazer. SAT, ACT, GRE. Tem um monte de aplicativo na internet gratuito para você baixar no seu celular, para estudar com flashcard, para estudar com memorização, para estudar com diversas outras coisas. Fique à vontade, são métodos medianos. O que isso significa? Eles até funcionam, mas demora muito tempo. Imagina você ficando 5 anos para estudar para uma prova que vai te permitir trabalhar, pegar uma cidadania de um outro país ou até pegar uma bolsa de estudos. Na minha opinião, é muito tempo. Quais são os melhores métodos? Tudo que envolve estudo diário. Ah, mas eu não tenho tempo. É 15 minutos, pelo menos. Quando você vai fazer o número 2 no banheiro, já dá uma estudada antes de dormir, quando acordar, quando estiver no ônibus. Sempre que você puder e tiver um tempo livre, 15 minutinhos.
por dia é suficiente para a gente já começar uma excelente preparação estudantil. Por quê? Curva de esquecimento do nosso cérebro. De um dia para o outro a gente esquece 50% de informação. De uma semana para outra, 90%. De um mês para o outro, 99%. Quando você vai para a escola de inglês, não sei se você já parou para pensar por que ela é tão ineficiente. Porque você estuda algo uma semana, imagina que você deu 10 passos. Você deu 10 passos nessa uma aula. Quando você vai estudar somente na semana que vem, você dá 9 passos para trás e depois dá 10 passos para frente. Depois você volta 9 passos. Percebe? É o pior cenário possível. Pior do que isso só seria se você tivesse uma aula por mês, por exemplo. Percebe? É muito ruim. Quando você estuda todo dia, mesmo que seja 15 minutinhos, você começa a avançar de uma maneira, às vezes até 100 vezes mais rápido, simplesmente com uma microtécnica que já vai te ajudar. E aí você pode testar e depois voltar aqui e me dizer qual foi esse resultado. Obviamente, nesse formato, o importante não é o tempo estudado, se vai ser 15 minutos ou se vai ser 4 horas. O importante é que é a constância. 3 meses, 6 meses, 1 ano, caraca, vai começar a ter uma curva exponencial de aprendizagem por causa do próprio formato de alocação de memória, de informação do nosso cérebro. Segunda coisa que você vai fazer, você não vai estudar teoria, você vai somente estudar a prática daquilo que você precisa. Quando a gente fala, por exemplo, de uma prova como o SAT ou o GRE, SAT para graduação, GRE para mestrado e doutorado, para bolsa de estudos. Ambas são provas que vão requerer, por exemplo, matemática e raciocínio lógico. O que muita gente faz? Ele olha para a teoria de tudo e vai estudando teoria. Não funciona. Porque você perde tempo demais. A mesma coisa para estudar para o TOEFL e para o IELTS. Você está estudando para essas provas, então não vai estudar como responder entrevista de trabalho. Não vai estudar gramática. Não vai decorar como que fala o other em inglês. Não vai estudar como que a galera responde os 10 jeitos de responder How are you today? I'm fine, I'm good, thanks. Não estuda nada dessas coisas que são para você irrelevantes. Você precisa de um plano de estudos personalizado. E nesse caso, ele tem que ser personalizado para a prova. Ou seja, todo momento que você for estudar, você não vai focar em mais nada além da prova. Você vai focar os seus estudos somente na prova. O que vai cair na prova? Listening, writing, reading e speaking. Pega essas 4 coisas e vamos estudar. O que vai cair na prova de GRE? O que vai cair na prova do SAT? Você só vai estudar o que cai na prova. Senão você vai perder tempo demais com perfumaria. Com coisas que nem vão ser cobradas, mas que você está lá estudando igual bobo, só perdendo tempo. Pegou? Só com isso a gente vai economizar anos e anos. Só com 15 minutinhos por dia, ou se você puder mais, né? E focando na prova. E aí a gente vai para a última técnica, que se você juntar essas 3, vai bombar. E essa junção das 3 técnicas é o que os meus alunos utilizam para serem aprovados fora. Para quem não sabe, eu tenho uma escola chamada M60 que prepara brasileiros para trabalharem no exterior, para estudarem através de intercâmbios gratuitos, para pegar bolsa de 100% para sair do Brasil sem pagar nada. A gente já tem mais de 10.250 brasileiros aprovados em todo o mundo. Por quê? Eles se preparam do jeito certo. E às vezes é um detalhezinho de técnica. Não é sobre QI, não é sobre inteligência, não é sobre nível de inglês, é sobre fazer as coisas do jeito certo. Essas mesmas técnicas foram as que eu utilizei, porque eu venho de escola pública e mesmo assim eu virei pesquisador na Universidade de Harvard. Fiquei anos na Universidade de Harvard trabalhando. Fui para o MIT, fui para Stanford, fui para Oxford, através dessas técnicas que eu estou passando para você. E agora eu vou te passar a principal. Então se você ainda não deu um joinha e ainda não se inscreveu no vídeo, faça isso agora. Vamos lá para a terceira técnica para fechar o processo. Sempre estude com prática. Sabe esse negócio de ficar estudando teoria? Não estude. O que eu quero dizer? Eu já vou te passar exatamente a técnica que você vai utilizar. Você vai utilizar a técnica 1, a técnica 2 e vai também acrescentar essa terceira técnica. Se você quer estudar para uma prova, você não vai comprar o livro teórico da prova. Você vai pegar provas dos anos anteriores. Você pode até comprar o livro, mas você não vai focar na teoria. Você vai focar nas perguntas. E o processo vai ser o seguinte: vai estudar 15 minutos, 30 minutos, 1 hora por dia, todo dia? Legal. Então o processo vai ser assim: você vai pegar uma prova, pode ser a prova do ano anterior, pode ser uma prova de 10 anos atrás, não importa, e você vai selecionar. Vamos começar simples? 10 perguntas. E você vai lá e vai tentar responder essas 10 perguntas. Ah, mas meu inglês é básico. Não tem nenhum problema, porque aqui o foco é
no que você precisa. Ou seja, você precisa responder essas perguntas certo, porque respondendo certo você vai ter mais nota, tendo mais nota você vai ser melhor ranqueado, sendo melhor ranqueado você vai conseguir chegar no seu objetivo internacional. Vamos pegar essas perguntas. Pegando essas 10 perguntas, você vai responder do seu jeito. E acredita em mim, no primeiro dia você vai ser ruim pra caramba. Talvez na primeira semana, talvez no primeiro mês inteiro. Quando eu fiz essa técnica pela primeira vez, eu errei 98% da prova. E eu tenho certeza que o que eu acertei foi porque eu chutei muito bem, porque não tinha como acertar. Eu era muito ruim, eu não sabia nem o verbo to be. The books on the table, eu nem sabia o que significava. Então eu comecei por aí. Vamos pegar a prova e vamos respondendo. 10, 20, 30, o quanto você puder. Mas mantenha uma constância. Todo dia eu vou responder 10 perguntas. Todo dia eu vou responder 30 perguntas. Todo dia eu vou fazer o simulado inteiro da prova. Siga o seu ritmo, só que mantenha a mesma constância. Beleza? Fez ali a resolução dos exercícios. Segunda etapa, corrigir. Onde que muita gente peca? Ela para na segunda etapa. Ela só faz o exercício e para na resolução. Ah, acertei tanto, errei tanto. E aí, você acertou bastante? Tô muito bom, vou comer um chocolate, vou beber um negocinho, vou festejar, vou jogar videogame. Se errou, depressão, né? Porque parece que as pessoas hoje é 8 ou 80. Ou fica muito feliz, ou tá muito triste. Eu sou muito burro, tudo que eu faço dá errado. Você não tem que ter nenhum desses sentimentos. Aqui a gente vai ter análise matemática. É uma análise estatística. Legal, tu fez essas perguntas, tu acertou tantas. Agora, tu vai olhar todas as que você errou e você vai procurar o porquê você errou. E se você tem um livro, você vai na resposta e vai olhar. Qual que é a teoria que eu não sei? Que estava pedindo uma fórmula de Bhaskara. Como usar a fórmula de Bhaskara? Procura no Google, tem um monte de vídeo gratuito, tem um monte de site, blog, ensinando como utilizar a fórmula de Bhaskara. E aí você estuda isso que você não sabe. Essa etapa 3 é uma das etapas mais importantes, em que você vai olhar tudo que você errou, e aí sim você vai começar a criar o seu material de estudo, que vai ser em cima das coisas que você não sabe. Só que olha onde está o segredo aqui. Você automaticamente só está estudando para aquilo que é relevante. Sabe aquela pergunta que talvez você tenha tido alguns minutos atrás? Como que eu vou saber o que cai na prova? Fazendo a prova dessa maneira. Você só vai estudar aquilo que precisa, porque as provas, elas se repetem, os temas se repetem, as temáticas se repetem. Todo ano são as mesmas coisas. Vai fazer o TOEFL? Todo ano vai ter um monte de pergunta falando sobre coisas históricas do passado, da pré-história, de dinossauro, de coisas assim. Todo ano vai ter alguma pergunta relacionada o professor está falando um negócio, o que o professor quis dizer, qual que era o trabalho, qual que era o homework, o que o professor quis dizer com essa frase. Todo ano vai ter as mesmas perguntas. E aí você vai começar a masterizar a prova. Inglês, matemática, raciocínio lógico, são temas gigantescos. Tem gente que fica 90 anos estudando um negócio e não aprende tudo. Não vai ser você, nem eu, pessoas normais que vamos, às vezes, em meses ou em pouquíssimos anos, conseguir decorar tudo. Por isso que a gente só vai focar naquele 1% que é o necessário para a gente passar. Seleciona X perguntas, 10 perguntas, por exemplo, resolve, anota o que você errou, vai procurar na teoria. Estuda a teoria somente para aquilo e vai dormir. E no dia seguinte, você repete. Pergunta, olha o que errou e vai na teoria. Pergunta, olha o que errou e vai na teoria. Cada uma das coisas que você errar, você vai revisar. Depois de algumas semanas você vai ver, o seu nível de acerto vai bombar. E é uma técnica tão simples, mas que quase ninguém utiliza. Por quê? O brasileiro não foi ensinado a estudar. A gente foi ensinado a olhar para o professor na lousa e copiar a matéria. A gente não foi nem ensinado a pensar. A gente não foi nem ensinado a olhar os nossos próprios erros e entender por que a gente errou. A gente nem foi ensinado o porquê que as nossas notas são importantes, porque muita gente só quer tirar a nota mínima suficiente para passar de ano. A gente nunca parou para se preocupar com o quanto isso pode fazer diferença na nossa vida. Você não precisa de professor particular, você não precisa pagar professor de inglês, professor de site é caro, tem professor de site que cobra 20 mil reais no ano. Você não precisa de site secreto, nem de um monte de coisa, você precisa de um método que funciona e esse é o melhor método da atualidade. Todos os meus alunos que foram aprovados em Harvard, MIT, Stanford, Oxford, nas melhores universidades dos Estados Unidos, do Canadá, de Portugal, da China, da Austrália, Nova Zelândia, da Suíça, de toda a Europa, utilizaram esse mesmo método. E parece bobo no começo, mas a disciplina, a constância nele é o que vai fazer
funcionar. E lembrando, né, se você quer aplicar para uma bolsa de estudos fora, prova é um dos documentos. Tem outros 15 documentos aí para você tirar. E óbvio, se você precisar da minha ajuda para pegar intercâmbios gratuitos, bolsas, programas que vão permitir você trabalhar no exterior, ganhar em dólar, ganhar em euro, entra aqui embaixo nesse link, que é o link da minha escola, a Escola Preparatória M60, onde você vai ter as minhas mentorias, mais o passo a passo de todas as oportunidades, mas principalmente todo o suporte do zero para você fazer a sua aplicação internacional. E se esse vídeo te ajudou, deixa um joinha, é muito importante aqui para o canal, compartilhe com outras pessoas e o principal, comenta aí qual prova você vai fazer, que de repente eu posso fazer mais vídeos específicos para a prova que você precisa. Beijo do Sensei, até a próxima, valeu!